Olá, muito boa noite, bem-vindo ao nosso estudo bíblico da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso, no Mato Grosso. Eu sou o pastor Fabiano Miller, pastor da congregação, e juntamente comigo está o pastor Nerci, que também é pastor aqui em Sorriso, pastor emérito que participa conosco nos nossos estudos, no Ecos, você já está acostumado a acompanhar. E hoje nós vamos estar estudando o último estudo bíblico do nosso Caderno do PEN, o caderno que nós acompanhamos ao longo deste ano. E nós temos no estudo de hoje um tema que é muito importante para a nossa vivência cristã. Nós vamos falar sobre a oração, a importância da oração na vida do cristão. E nós temos como texto base para esse nosso estudo o texto de Tiago, capítulo 5, do versículo 13 a 20. Mas eu quero saudar o pastor Nerci. Boa noite, pastor Nerci. Boa noite, bom estarmos de volta. Também o tema, de fato, é muito, muito importante, a oração, que faz parte constante da vida do cristão, porque dependemos totalmente dele. É um assunto muito extenso, mas nós vamos tomar por base um trecho mais breve, essa parte de Tiago, para ter assim uma breve exposição e nos aquecermos na oração. Ótimo, bacana, pastor. Eu já vou pedir, se o pastor puder, então, fazer a leitura do texto bíblico para que o pessoal tenha ele na mente, né, para a gente ir depois acompanhando o estudo conforme os versículos de Tiago. Muito bem. Como o pastor Fabiano falou, o nosso texto é de Tiago, capítulo 5, versículos 13 até 20, onde diz o seguinte, nós vamos usar a nova tradução da Almeida. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chama os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Até aqui as palavras do texto. Maravilha, maravilha, né? Um texto riquíssimo de Tiago, então, falando para nós sobre a importância da oração. E a oração é um assunto muito amplo. Se nós formos falar tudo que nós temos para falar sobre oração, nós vamos longe, né, pastor? Então, nós vamos nos ater um pouquinho mais ao que o estudo nos traz, né? O estudo que foi preparado pelo pastor Werner Sontag. E ele, então, dividiu o estudo em algumas partes que nós queremos focar um pouquinho melhor aqui para a gente, então, acompanhar a temática da importância da oração. Bom, a gente sabe que nós temos os mais diversos motivos para falar com Deus em oração. A gente sabe que tanto pedidos que nós temos a fazer, como agradecimentos que nós devemos levar a Deus, precisam estar presentes nas nossas orações. E pelo fato de nós termos um campo tão grande, então a gente vai dar uma olhada um pouquinho mais no que Tiago fala sobre a prática da oração na vida do cristão. Em que ocasiões que o cristão ele vai perceber a importância da oração no seu viver e o quanto a oração está presente em alguns momentos mais oportunos na vida do cristão, de situações que acontecem em seu viver. E aí, então, nós começamos lá no versículo 13, pastor. O que o senhor tem a nos falar aí sobre a primeira parte? Bem, esse versículo, ele destaca de uma forma especial os motivos que levam a pessoa a orar e também a agradecer, né? Então, os motivos seriam o sofrimento e, da mesma forma, também a alegria. Claro que aqui fala em alegria cantar louvores, mas não esqueçamos que o próprio cantar, normalmente também é um louvor a Deus, é uma oração em forma de louvor e gratidão. Da mesma forma, também pode ser cantado pedindo a Deus a solução de alguma situação na vida, enfim, pode-se orar cantando, tanto fazendo pedidos como agradecer, são as duas partes. E entre os motivos que são citados aí para orar,
Esses são os dois principais. O sofrimento, a nossa necessidade, e, por outro lado, a nossa gratidão, o louvor a Deus, quando Ele nos dá as bênçãos que nós recebemos em toda a vida, sem as quais ninguém vive. Verdade. E toda pessoa cristã, ela sabe que todas as bênçãos vêm de Deus. Quem não souber agradecer, de fato, é uma pessoa mal agradecida. Temos aquele relato da Bíblia dos 10 leprosos que foram curados e somente um voltou. E a pergunta de Jesus soa e ecoa até hoje. Onde estão os 9? Não foram 10 os que foram curados? Voltou apenas um. Deus espera a nossa gratidão por todas as bênçãos recebidas. E a importância de agradecermos também por meio da oração. É muito fácil as pessoas lembrarem de Deus apenas no momento da dificuldade, né, pastor? Tem pessoas que vão vivendo a sua vida conforme o mundo vai oferecendo as oportunidades, conforme os prazeres da própria carne vão indicando, e Deus fica de lado, Deus fica esquecido. As pessoas não lembram de se chegar a Deus nos momentos onde parece que tudo está indo muito bem. Elas parecem que não lembram que se as coisas estão indo bem, se as coisas estão andando, é porque Deus tem abençoado, é porque Deus está com a sua mão ali guiando os caminhos. Então é muito fácil deixar o mundo obscurecer, deixar a nossa própria carne, o nosso próprio pecado obscurecer aquele que nos concede essas bênçãos. E as pessoas não lembram de orar, não lembram de agradecer. Mas basta vir o momento da dificuldade, basta chegar o momento do sofrimento, da dor, da tribulação. Qual que é a primeira coisa que as pessoas cristãs então vão lembrar de fazer? Juntar suas mãos, Senhor. Aí fica mais fácil de lembrar, né? Eu acredito que o motivo que mais faça com que o cristão ore a Deus é o sofrimento, é a dificuldade. Porque a gente sabe que os sofrimentos eles vêm ao longo da vida de diversas formas, de diferentes lugares, né? E é o momento onde a gente diz, poxa, e agora em quem que eu vou me agarrar? Em quem que eu vou poder encontrar a segurança para este momento? Em quem que eu vou encontrar forças e que eu vou poder compartilhar o meu problema para que ele seja solucionado? E aí Deus é lembrado, né, no momento do sofrimento. Mas a gente sabe que, como o pastor bem destacou, né, não é só na dor, não é só na dificuldade, no sofrimento. Na alegria a gente tem que lembrar de Deus também, né? Nesse sentido, temos a reflexão em que situações as pessoas mais oram. Seria para pedir ou para agradecer? Para louvar ou nas dificuldades? Sem dúvida nenhuma, é nas dificuldades e nos sofrimentos que as pessoas mais se lembram de Deus. Mas, como bem salientou o pastor Fabiano, não é só nos sofrimentos que devemos lembrar de Deus, mas também os bons tempos. Porque Deus está conosco sempre. O Tiago... Não, desculpa, pastor, desculpa, pode falar. Repetimos, né? Os sofrimentos fazem as pessoas buscar a Deus com mais frequência, porque quando a pessoa sente a angústia, as dificuldades, sejam por doença, seja por problemas sociais, financeiros, familiares, ou qualquer situação, aí a pessoa vai sentir o quanto precisa da bênção, da orientação de Deus, da sua ajuda, e então é nesses momentos que as pessoas mais procuram a Deus. Isso é uma questão natural. É verdade. Não, eu ia falar que, além dessa situação, né, o Tiago aqui ele é muito, muito claro em dizer, olha, não esqueçam que no momento bom, no momento onde a coisa está legal, vocês também têm que compartilhar essas situações com Deus. Porque Deus é o Deus que chora quando nós choramos, quando a gente olha o episódio da morte de Lázaro, que Jesus ele sente no coração a dor de Marta e Maria, e ele chora, diz, Jesus chorou. Então ele chora conosco quando a gente está passando por algo complicado, algo difícil. Mas Jesus também se alegra conosco. A gente tem o primeiro milagre de Jesus na festa de Caná. Era um momento de alegria, era um momento ali onde com certeza Jesus estava festejando naquele momento, dançando, comemorando, sorrindo, brincando com as pessoas que estavam à sua volta. E assim ele quer fazer conosco também. O Tiago ele diz, né? Olha, na dificuldade, na dor, no sofrimento, ore pedindo a Deus. E na alegria, quando você está contente, cante louvores. De certa forma, é uma forma de nós nos achegarmos a Deus em conversa. Olha, Senhor, eu estou com o meu coração transbordando, eu estou muito feliz, eu estou agraciado pelas bênçãos que o Senhor está me concedendo. E aí a gente vai ver, a gente tem a própria Maria, no momento em que, agora nós estamos na época do Natal, né, quando o anjo anuncia, o que ela faz? Ela canta de gratidão.
A gente tem os Salmos, onde diversos salmistas dizem ali, poxa, cantem louvores a Deus, mostrem que vocês estão com o coração alegre, falem, compartilhem com Deus este momento, porque Ele também quer estar com vocês no momento da alegria, né? Então a gente tem a situação da súplica, do pedido, da necessidade, mas a gente também tem a oportunidade de compartilhar a alegria e dizer que bom que Deus está comigo, se alegrando comigo nesse momento. Com certeza. Poderíamos dizer até que quem sente o calo no pé somos nós mesmos, mas Jesus, ele sabe quando estamos com os calos nos pés e quando precisamos de ajuda, de modo que ele quer estar à nossa disposição e quer que nós oremos a ele, como Lutero explicou na introdução do Pai Nosso, que oremos a Deus como filhos amados ao querido Pai, tanto que Jesus nos dá o direito de chamar a Deus como Pai, Pai que nos ama e que quer o nosso bem. É verdade. Mas a parte seguinte, não sei se tem alguma colocação. Não, pode falar, pastor, pode falar. A parte seguinte seria uma oração específica pelos doentes, que aparece em nosso texto aí, nos versículos 14 a 16. Aí também se percebe na prática, inclusive nas congregações, pessoas vêm quando tem alguém doente, alguém por fazer cirurgias, viagens, assim por diante, eles vêm e pedem que seja feita intercessão em seu favor. É muito correto. A Bíblia, inclusive, estimula isso. No caso aqui, fala dos presbíteros, chamaram os líderes da igreja, eram os anciãos, via de regra, pessoas de mais conhecimento, experiência. E essas são pessoas que realmente deveriam ser usadas mais, eu diria, para visitar as pessoas mais jovens, aquelas famílias que não têm tanto contato com a palavra de Deus, muitas vezes pelo seu trabalho, a correria da vida, que todo mundo sabe como é. Então, seria importante também receberem visitas e orar com essas pessoas, estimulá-las a orarem também, para sentirem que são amadas pelos seus irmãos, assim como o próprio Cristo nos ama. Inclusive, o próprio Jesus nos ensina, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E, nesse sentido, a doença é uma situação em que a pessoa está fragilizada. Inclusive, existem muitos trabalhos de visita a hospitais. É ali, quando as pessoas estão hospitalizadas, que a pessoa se sente mais fragilizada. Querendo ou não, a doença é um sintoma da morte. E quando a pessoa está doente, aí surge a pergunta, será que eu vou ficar bom? Será que essa doença para a minha morte? E aí a pessoa também está mais ciente, mais aberta a receber a palavra de Deus e a orientação de Deus, sabendo que cedo ou tarde um dia a vida chega ao fim. Então é muito importante a oração pelos doentes e também pedindo a cura deles. Claro, aí vem uma outra questão. Às vezes alguém fala assim, mas eu já orei tantas vezes e a doença não passa, o problema não se resolve. Aí a pergunta é essa, por que não se resolve? Diremos que as razões basicamente são duas. Uma delas, talvez nós não oremos com aquela confiança, na certeza e convicção de que Deus vai nos ouvir. Como o próprio Jesus ensinou, quando vocês orarem, orem de tal forma como se Deus já tivesse ouvido e respondido. Então, aquela confiança. Então, essa é uma das razões pelas quais muitas orações não são atendidas. Falta-nos a fé. E a outra razão, por vezes, Deus não considera bom os nossos pedidos, não acha que seja o momento de atender. Pode atender mais tarde ou até mesmo nunca atender, porque o que nós pedimos pode não ser bom para nós. Inclusive por uma pessoa doente. Alguém diria, mas como? Mas Deus quer que a pessoa morra? Eu diria não que Deus quer que a pessoa morra, ou Deus queira o mal de alguém. Mas o que eu saliento nessa parte é isso. Mais importante do que viver na velhice de 90 anos é alguém morrer mais jovem, digamos, com 30, 60 ou 70, não digo lá quantos anos seja, e partir com fé em Cristo do que viver tanto tempo e perder a fé. Por isso, como Deus sabe o que aconteceria se alguém continuasse em vida e poderia perder a fé, Deus, por vezes, leva a pessoa antes. E, nesse caso, há doentes que não são curados porque Deus tem um objetivo maior para a vida dessa pessoa, que é a salvação de sua alma imortal. É verdade. A gente não tem como conhecer os desígnios de Deus, né, pastor? A sua vontade, ela está obscurecida porque nós somos pecadores, nós não sabemos a perfeição dos planos de Deus, né?
E muitas vezes pode acontecer, é o que eu sempre falo, não é que Deus queira a morte, porque se Deus quisesse a morte, ele não tinha nos criado para viver eternamente. A morte é uma consequência do nosso pecado, nós que trouxemos isso para a nossa vida. E uma das formas que a morte nos ataca é através da doença. Deus pode curar? Pode. E quando Deus não cura, não é que Deus está condenando essa pessoa à morte ou está escolhendo que ela morra, mas ele está permitindo que essa pessoa ela saia dessa vida para a vida eterna. E eu estava lembrando antes também a questão dos presbíteros que o pastor falou lá antes. Nós aqui na Congregação Bom Jesus, em Sorriso, eu sei que tem muitas pessoas de outros lugares que acompanham os nossos estudos. Nós temos um grupo aqui na congregação chamado Comissão de Evangelismo. Qual que é a ideia dessa comissão? São membros da congregação, atualmente até são pessoas que estão há muitos anos na congregação, conhecem muito bem a membresia, e eles auxiliam nas visitações, porque não só nós aqui, mas isso é uma coisa geral em toda a igreja, falta tempo para que os pastores consigam fazer um atendimento de visitação como deve ser feito, né, com qualidade. Então, esse pessoal, eles nos auxiliam nessa tarefa. E aí, então, esse último ano agora eles não atuaram por causa da pandemia, né? Então, por causa dos riscos, a gente, então, cessou esse trabalho. E a ideia é que em 2022 nós possamos retornar com esse trabalho. E um trabalho que nós vínhamos desenvolvendo antes da pandemia com esse grupo era de fazer a visita próximo à data do aniversário, se não no dia do aniversário, mas na semana. E foi muito bacana isso. Mas algo que eu estava pensando é justamente nisso que o apóstolo Tiago diz aqui. Pessoas que auxiliem no ministério para visitar os doentes, visitar as pessoas que precisam. Nós temos hoje, por exemplo, no hospital, um membro aqui da Congregação de Sorriso, que é o Tião, ele sofreu um acidente e quebrou as 2 pernas, ele está aguardando por uma cirurgia. Eu liguei para a esposa dele e disse assim, olha, eu vou te pedir perdão por causa da minha agenda, eu não vou conseguir visitar o Tião hoje. Eu acho que o pastor Arthur esteve visitando ele hoje à tarde, mas eu não consegui. E aí eu fiquei pensando, eu digo assim, poxa vida, é uma situação que tem uma necessidade. E é por isso que essas funções auxiliares ao ministério, elas são importantíssimas na igreja. E é preciso que haja. E a gente vê que isso é um trabalho que a igreja cristã do Novo Testamento tinha. Funções auxiliares ao ministério. Porque não é que a oração do pastor não tem importância, ela é diferente. Mas se um membro da nossa igreja vai lá para levar uma palavra do Senhor, para orar nesse momento da fragilidade, isso com certeza tem um valor muito grande, né? Então fica aqui o convite para quem nos assiste de outros lugares também, converse com a sua liderança, quem sabe vocês possam fazer um planejamento para que haja um grupo de apoio ao trabalho pastoral, porque essa atividade ela é muito importante e não dá para depender única e exclusivamente do pastor. É preciso que haja pessoas que auxiliem também nesse tipo de tarefa. São os presbíteros da igreja. E não precisa ser só os mais idosos, né, pastor? Pode ser o pessoal mais jovem aí que se coloca à disposição em trabalhar pelo reino também. Mas eu vou trazer um pepino para o pastor aqui, já que nós estamos falando do versículo 14 e 16. Uma coisa que eu já fui questionado, mas eu quero ouvir a opinião do pastor. A unção, o uso do óleo para a cura. O que o pastor tem a nos falar sobre isso? Aí eu diria que isso se reporta aos costumes do Antigo Testamento. Há 2 tipos de lei no Antigo Testamento, aquela lei cerimonial, que tinha como ênfase e base preparar o povo como um povo separado e escolhido, através do qual Deus prometeu e, de fato, enviou Jesus Cristo Salvador. E essa lei se chama de lei venial. E essa lei pode, eventualmente, deixar de existir. Agora, existe aquela outra lei, esqueci o nome dela agora, que é uma lei que não muda. Por exemplo, não matar é uma lei que é permanente, né? Amar a Deus e ao próximo também. Agora, se é para guardar o sábado por dia do descanso, domingo ou segunda-feira, é uma questão que não vai alterar nada, não vai prejudicar ninguém. Há entidades religiosas que discordam disso, mas o próprio Jesus falou que ele é Senhor do sábado e ninguém nos deve julgar por causa do que comemos, do que bebemos, cuidar, observar a lua, dias de festas judaicos ou por causa de sábados. Assim, Deus nos dá liberdade. Então, essa unção era um costume do Antigo Testamento e também na igreja dos primeiros tempos ela era usada. E algumas entidades religiosas ainda usam. Não há nenhum problema, nada de errado nisso, mas não há uma ordenação, uma ordem, um sacramento, diríamos, que alguém ungindo a pessoa com óleo, que a pessoa vá ser curada por isso. Tiago salienta muito bem.
chame os presbíteros da igreja e a oração da fé levantará o enfermo. Então, o que vai curar a pessoa é orar com fé, com confiança. Sem fé, seremos como ondas agitadas pelo vento, que não tem consistência nenhuma. E, nesse sentido, também, Jesus, no Pai Nosso, nos dá uma lição fabulosa. Claro, não exatamente nesse sentido. Ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A ideia básica é essa, assim como os anjos cumprem a vontade de Deus do céu, nós devemos empenhar e cumprir e seguir a vontade de Deus em nossa vida, segundo a sua palavra, os seus mandamentos, também em nosso viver cristão. Mas, quando se fala em fazer a sua vontade, não podemos esquecer um outro ponto, que muito, muito é usado. Seja feita a tua vontade, ou se Deus quiser. Então, nós oramos, fazemos o nosso pedido, mas não temos o direito de exigir nada em troca. Tudo é bênção, tudo é graça, tudo é mérito de Deus e nada é nosso. Mas nós colocamos nas mãos de Deus a nossa vontade e o que Ele quiser fazer, nós aceitamos, embora às vezes não estejamos talvez tão preparados em aceitar algumas respostas que vêm para a nossa oração quando não somos atendidos. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Não sei se isso aí. O pastor destacou uma coisa que é muito importante, né? As pessoas sacramentalizam algumas ações na igreja. A unção, ela não tem o poder sacramental, ela não tem a ordenança, como o pastor falou. Em nenhum momento nós vemos na Bíblia Deus unindo a sua palavra à unção para que ela seja um meio externo da graça, né? Para que ali a gente saiba que está a cura. Não. E da mesma forma, a gente até tem que tomar muito cuidado com as traduções bíblicas, né, pastor? Nós, por exemplo, nós usamos aqui na nossa congregação, em muitas, a NTLH. E eu estava lendo o texto aqui, ele diz assim, ó, no versículo 15. Essa oração feita com fé, enquanto a Almeida diz, a oração da fé. E aí, então, quando a gente olha um pouco mais a fundo no texto, quando a gente estuda e olha o detalhe, na versão da NTLH parece que a oração é que tem o poder. A oração, ela, a gente, feita com fé, mas ela é a gente, ela cura. Enquanto a outra diz, não, a oração da fé, o agente está na fé, o agente está na palavra de Deus que está habitando dentro de nós. Isso aqui eu vou agora contar como é que se diz, um spoiler para quem está nos assistindo. A resposta sempre está na palavra de Deus, sempre. Aonde que está o poder? É na palavra de Deus. Ah, no batismo é água? Não, é na palavra. Na Santa Ceia é o pão e o vinho? Não, é a palavra. E aqui também não é a oração. Porque a gente sabe que a oração, ela tem uma importância gigantesca, assim, absurda, que nós não conseguimos mensurar o tamanho. Mas ela não é um sacramento. A oração em si, ela só tem o poder porque ela é feita através da fé. Através da palavra de Deus que age em nós por meio do Espírito Santo que habita em nossos corações. A oração sem fé, como o pastor falou, é uma oração que eu já estou duvidando, eu já estou colocando em dúvida ali se vai ter crédito ou não, se ela vai acontecer ou não. Então, já cai por terra. Agora, mesmo quando eu faço com fé, pode acontecer de eu não ser atendido. E a oração, ela não é um sacramento. E aí eu até falo uma coisa que é importante, que o pastor Nercy, que tem muito mais experiência de ministério que eu tenho, provavelmente passou isso muitas vezes, né, pastor? Alô? Boa tarde. Pastor, o senhor pode fazer uma oração para mim? Porque eu acho que a oração do pastor é mais importante que a minha. Não passou por isso, pastor? Digamos, de certa forma. Algumas vezes, né? Lógico, o pastor é alguém chamado por Deus, né? O ministério pastoral, ele espelha a presença de Jesus na nossa vida. Ele é o meio-campo entre o altar de Deus e o povo de Deus. E é muito bacana quando a gente tem o pastor orando pela gente, isso é muito importante, mas as pessoas elas têm que compreender que a oração que o pastor faz, ela não é mais importante que a de outro. Não é pelo fato do pastor fazer oração que ela é sacramentalizada, que vai acontecer. E aí a gente incorre para o outro erro, que é outra coisa que o pastor Nercy destacou ali no finalzinho. Né? Parece assim que em determinados momentos, se for o pastor fazendo, Deus ele é obrigado a atender. Né? E aí a gente vai para as igrejas neopentecostais, onde tem uma teologia de glória, onde tem muitos... Eu agora vou acusar os pseudo-pastores que dizem, em nome de Jesus eu ordeno.
Quem somos nós para ordenar Deus alguma coisa? Quem somos nós para colocar Deus contra a parede achando que ele tem que fazer aquilo que a gente quer? Jamais. Isso é uma heresia, é algo muito grave, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Mas, voltando no assunto aqui para a gente encerrar esse ponto, né, pastor? A oração do doente é algo que Tiago quer mostrar. Olha, tem situações na vida onde a gente vai se voltar mais à oração, é natural. O Tiago deixa isso claro, ele diz, vai ter momentos onde você vai lembrar mais de orar a Deus e momentos onde talvez você vai lembrar menos. E um dos momentos onde a gente mais lembra de orar a Deus é quando a doença bate. É quando a gente vê o quanto a nossa vida é frágil. É quando a gente chega naquele momento de dizer assim, puxa vida, se não for Deus, eu não vou escapar dessa. E é nesses momentos que Tiago diz, olha, é um desses momentos. Então, ore pelos doentes. Lembra que Deus te deu essa ferramenta, essa coisa magistral na vivência cristã para você utilizar principalmente nesses momentos, que é o momento da doença, o momento da dificuldade. Não sei se o pastor quer complementar mais alguma coisa? Sim. Eu lembrei de uma historinha que eu escutei há muitos anos. Diz que uma senhora tinha muito desejo de um dia ter uma casa na praia. E realmente conseguiu realizar o seu sonho. Só que, numa época de maré alta, a areia acabou se amontoando em frente à casa dela, não conseguia ver aquela praia bonita que ela achava uma maravilha, né? E um dia ela leu na Bíblia o seguinte versículo: tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Antes de dormir, ela se pôs de joelhos e fez a seguinte oração: ó Senhor Deus, tu dizes em tua santa palavra que tudo quanto pedirmos em oração, crendo, receberemos. Por isso eu te peço, tire esse monte de areia da frente da minha casa. Imagina o que aconteceu quando o dia estava clareando e ela foi ver o que aconteceu? O monte de areia estava lá do mesmo jeito. Sabe o que ela falou? Eu sabia que ele não ia atender. Bem, semelhante oração não vai ajudar ninguém. Nós colocamos e confiamos no poder de Deus. Se não confiarmos no poder de Deus para atender, se for a sua vontade, então não adianta nem orar. Então, esse é um ponto que eu ia destacar. E nós temos, nesse trecho de Tiago, 3 tópicos distintos. Primeira parte, os versículos lidos, trata os motivos e as ocasiões que as pessoas oram. Segundo ponto, é o ponto geral, a oração pelos doentes, a questão que envolve a doença que todas as pessoas, pelo menos os que já estiveram doentes, passaram ou passam. E o terceiro item trata da questão de confessar os pecados e receber o perdão. Não sei se o pastor Fabiano quer falar um pouco a respeito ou ainda tem um complemento na parte anterior. Não, podemos entrar nesse tópico aí, pastor, sem problema, né, da confissão e perdão de pecados, porque o Tiago, ele começa destacando exatamente isso, né, que isso faz parte também da nossa vivência de oração, né, a confissão a Deus. No momento onde nós estamos confessando o nosso pecado, nós estamos nos voltando a Deus, nós estamos falando com Ele, nós estamos nos achegando ao nosso Pai. Quem tem filhos pequenos, como eu tenho, como o pastor Nerci teve 3, né? Hoje já todos adultos, o meu ainda está pequeno, né? Mas a gente sabe muito bem quando a criança vem e fala com o pai com aquele sentimento assim, de quando ela sabe que fez uma coisa errada. Pai, eu fiz uma coisa errada. Hoje, no horário do almoço, nós passamos por uma situação ainda que eu vou compartilhar. O meu filho, ele estava brincando com umas canetinhas, desenhando, e daqui a pouco ele chegou com aquela cara que o pai sempre sabe, né? E aí eu já perguntei, o que aconteceu? Ele, foi sem querer, eu risquei a cortina. E assim eu fiquei depois pensando, né? É o que Deus sabe que acontece conosco, porque Deus, ele sabe quando a gente erra. E Deus, ele tá ali esperando que a gente venha e diga, pai, eu errei, foi sem querer. Ou não foi, muitas vezes não é sem querer, né? Mas ele fica esperando, vem conversar comigo, vem confessar, vem mostrar que você sabe que está errado e que você precisa do perdão, que você carece da graça que eu tenho a te oferecer. E eu sou um pai de amor, eu sou um pai de misericórdia, eu quero te dar este perdão. Então o Tiago, ele lembra muito bem isso, né? Que a oração também, ela tá na parte da confissão e do perdão de pecados. Pastor, pode comentar também. Exatamente. Nesse sentido, em todos os nossos cultos, nós temos um momento em que nós chegamos em oração diante de Deus, diante de nossa fragilidade humana, de nossa fraqueza,
e pedimos a Deus que nos perdoe. Tanto que Lutero, inclusive, deixou célebre aquela frase que somos simulus justus et peccator, é ao mesmo tempo justos e pecadores. Pecadores porque em nossa natureza carnal, enquanto não morrermos, vamos continuar com as tendências para o pecado e para o mal e não vamos conseguir a perfeição. Porque se conseguíssemos a perfeição, não haveria necessidade da morte. Então, só com a morte desse corpo carnal, com a redenção da alma, na eternidade, que alcançaremos a perfeição. Mas, por outro lado, nós também somos justos, porque no momento em que nós confiamos no sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados, estamos arrependidos deles e temos aquele desejo firme e sincero de corrigir, melhorar a nossa vida com a ajuda do Espírito Santo, nesse momento os nossos pecados são perdoados. Por isso também somos justos, somos feitos santos, porque a expressão santo, só para aproveitar o gancho, como se fala, biblicamente, santo ou santa é aquela pessoa que não leva uma vida tão perfeita que não cometa nenhum pecado. Ao contrário, é uma pessoa que, apesar dos seus pecados, encontra o perdão em Cristo. E no momento em que os pecados são perdoados, aí nós tornamos santos. Por isso também a igreja, chamada pela Bíblia várias vezes de Santa Igreja Cristã, ou no Credo Apostólico, inclusive, confessamos isso. Os cristãos são chamados de santos, por exemplo, a igreja de Éfeso é dito aos santos que se acham na igreja de Éfeso. Aqueles cristãos de Éfeso eram pessoas de fé que reconheciam os pecados, criam em Jesus, evidentemente, e por isso, tendo perdão, eram santos. E nós, sendo santos, só podemos sê-lo pela graça de Deus. Ninguém sem Cristo pode tornar-se santo. Pudéssemos tornar santos, também não haveria necessidade de Cristo ter vindo ao mundo. Por sinal, esse foi um dos grandes pontos que levou Lutero ao desespero antes de ser usado por Deus para purificar a igreja, realizar a reforma da igreja como instrumento de Deus, evidentemente. Ele sentia que, por mais que se empenhava em viver uma vida correta, digna, diante de Deus, das pessoas, ainda assim, por vezes ele pensava que não devia, até falava que não devia, como acontece com qualquer ser humano. E a conclusão que ele chegou é que ele não conseguia ser perfeito, e como ensinar a ele que ele precisava ser perfeito, e que Cristo voltaria no dia do juízo, assentado sobre arco-íris, para julgar os vivos e os mortos, para dizer, prestar contas, pedir prestação de contas de cada um, ele achava que Deus não o queria no céu. Entrou em desespero, tanto que até foi aconselhado por mestres na época em se tornar um pregador, e foi também assim que se tornou um pregador e também professor em teologia na faculdade de Wittenberg. Ele estudando as escrituras que ele finalmente, como que umas escamas caíram do céu, o Espírito Santo iluminou, ele percebeu que justo não é aquele que leva a vida perfeita, como Deus espera de todos nós, mas aquele que reconhece os seus pecados e confia no perdão de Cristo. Somos feitos justos porque Cristo nos perdoa. E aí mudou completamente o seu modo de encarar a vida cristã, porque agora ele sabia que ele era um filho pecador que Deus justificou e salvou através do seu Filho Jesus Cristo. Isso precisa ser levado em conta. E na confissão, esse é o ponto-chave. Sem arrependimento sincero, reconhecimento do pecado, não pode haver perdão. Não sei se o pastor Fazenda quer complementar. Não, perfeito, pastor, maravilha, né? Eu só estava lembrando ainda a questão aí da confissão, né? Que quando Lutero ele descobriu isso, ele também descobriu que para diferentes orações a resposta de Deus é diferente. Porque nós aprendemos desde lá do catecismo, né? Deus tem 3 respostas, deixa eu virar aqui, 3 respostas para a nossa oração. Não, sim, ou espere mais um pouco, né? Aguarda mais um tempo. Então, a gente sabe que Deus ele responde para algumas coisas sim, para algumas coisas não, e algumas coisas ele vai dizer, olha, não é o momento, aguarda mais um pouco. Assim como nós respondemos para os nossos filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe diz sim para o filho todo pedido. Nenhum pai, nenhuma mãe diz não para todo pedido também. E às vezes os filhos pedem coisas que nós achamos que são importantes, mas a gente diz, olha, não é o momento. No momento certo, eu vou te dar aquilo que você
precisa aquilo que você deseja. Mas tem pedidos que nós fazemos a Deus que a resposta sempre vai ser sim. Sempre. Um desses pedidos é: Senhor, eu aqui com meu coração sincero, arrependido, eu venho pedir o teu perdão. Você me perdoa? Deus sempre vai dizer sim. Jamais Deus vai dizer, não, eu não perdoo. Ou Deus vai dizer assim, eu vou esperar um pouco para te perdoar. Não. Deus perdoa incondicionalmente. Não há condições para o perdão de Deus. E isso é uma coisa que é muito bonita de se escutar e de ter no coração. É algo que nos alegra saber que quando nós erramos e nós confessamos este pecado, Deus nos perdoa. E uma outra coisa que Tiago destaca ali, pastor, a gente tem um momento do culto. É um momento onde o Senhor nos proporciona de irmos à sua casa, chegarmos diretamente à sua presença e confessarmos os nossos pecados. Mas a gente sabe que tem situações em nosso viver que nós sentimos aquele peso no coração, a consciência também nos pesa sobre erros que a gente comete, e a gente anseia por compartilhar e expressar que o nosso pecado aconteceu e a gente precisa de um perdão. É importante nós sabermos que o ofício das chaves, ele não foi dado exclusivamente para o ministério pastoral. O ofício das chaves foi dado à igreja cristã. O perdão que o pastor anuncia no culto, normalmente o que o pastor fala? Em nome e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu te perdoo todos os teus pecados. Eu que sou um ministro chamado e ordenado. É o anúncio que o ministro do sacerdócio específico que Cristo instituiu vai trazer. Mas esse perdão não é só o pastor que dá. Não é só no momento do culto que nós ganhamos o perdão. O cristão pode perdoar o pecado do seu irmão. Até aqui no estudo, né, o pastor Werner, ele lembra sobre isso, né? Se uma pessoa está com a sua consciência pesada, nada impede que ela confesse o seu pecado a um irmão cristão que com a sua fé vai dizer, olha, meu irmão, eu lamento que você pecou, eu também estou aqui como teu irmão na fé para auxiliar você, né, nessa tua fase do arrependimento, para essa tua mudança de atitude, mas eu quero te dizer, o teu pecado está perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque se você está verdadeiramente arrependido, Deus nunca vai dizer não. Então eu posso, com o coração cristão que eu tenho, com o Espírito Santo que está em mim, tranquilamente dizer para você, o teu pecado está perdoado. Isso é uma coisa importante, porque é um momento, mesmo que a gente pense assim, poxa, mas são duas pessoas, não é uma conversa entre eu e Deus, mas naquele momento é uma conversa entre duas pessoas onde Deus está no meio, onde Deus está junto, e naquele momento a pessoa está falando com o outro, mas ela está confessando a Deus o seu pecado. E aquele outro vai ser a voz de Deus em dizer, o teu pecado está perdoado, vá em paz, não peques mais. E eu achei muito bem esse destaque aí também. Muito bem, e é bem isso. Tiago destaca isso também. Eu até diria que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o que diz a Escritura, né? Onde houve muito pecado, o perdão também é maior ainda. Sempre será maior, né? Isso foi bem salientado pelo pastor Fabiano há pouco, que a resposta sempre é sim quando estamos arrependidos sinceramente. Não existe não. Porque aqueles bens necessários para a nossa salvação, Deus quer nos dar. Se não quisesse isso, não teria enviado Jesus para nos salvar, nos deixaria se virar e ser condenados, né? Mas Ele quer a nossa salvação, quer nos perdoar. E se estamos arrependidos, fazemos exatamente o que Ele quer. Voltamos a Ele como filhos amados ao querido Pai, e Ele nos perdoa. Mas o destaque que eu faria ainda, questão de confessar os pecados uns aos outros, onde há muito pecado, o perdão, a graça é maior ainda. Pode acontecer, e já aconteceu, que alguma pessoa tem levado uma vida, digamos assim, bastante afastada de Deus em muitos pecados, pecados grosseiros, e aí ela chega, bem, eu acho que para mim não tem mais saída, estou condenado ao inferno. Deus não vai me perdoar pelas coisas erradas, pelos pecados que eu cometi. Não dá para querer diminuir o pecado, dizer erros. Pecado é pecado e condena e pronto. Só não condena se houver perdão para isso. Assim, se uma pessoa levou uma vida realmente desregrada, afastada de Deus e cometeu atrocidades, mas se ela voltar sinceramente arrependida diante de Deus, ainda assim haverá perdão. Temos um caso que talvez nós não sabemos quantos males o malfeitor da cruz que se arrependeu cometeu em sua vida, mas uma coisa certa, na última hora, porque
normalmente não acontece, porque normalmente as pessoas morrem assim como elas vivem. Então, é muito importante que nós vivamos sempre achegados e unidos com Deus, porque não sabemos quando vem o fim da vida. Não pensar, ainda sou novo, vou aproveitar a vida, vou fazer um monte de coisa, quando estiver velho, doente, aí eu vou pensar em Deus. Quem sabe se vai chegar lá? Só Deus sabe. É verdade. Então, falando do malfeitor da cruz, ele não tinha nada a apresentar, mas ele só tinha os seus maus feitos, mas ele soube fazer uma coisa: lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E a resposta, pastor Fabiano? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo isso, exatamente. Então, mesmo que alguém tenha pecado muito, não fique apavorado. Volte, peça perdão a Deus e Ele perdoará. E temos 2 casos bíblicos em que isso está bem distinto. O caso de Judas Iscariotes, quando ele percebeu que Jesus foi condenado, o que ele fez? Entrou em desespero e foi se enforcar. Não confiou no perdão. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas voltou, nós diríamos como um cachorrinho, mas voltou humilde, lamentando, chorou amargamente, diz a Escritura, voltou e Cristo o perdoou. Então, o caminho é esse: reconhecer o pecado, por maior que tenha sido, voltar a Cristo, sinceramente arrependido, sabendo que Cristo quer nos perdoar, foi para isso que ele morreu por nós. Pastor Fabiano? Perfeito. Então é isso, né, pastor? Além de orarmos nas necessidades, nas dificuldades, quando estamos doentes, conforme lá no começo do estudo, lembrar de compartilhar nas nossas orações a gratidão nos momentos de alegria também, mas lembrar da importância de orar ao Senhor para confessarmos os nossos pecados. Porque nós já temos a resposta, nós já temos a certeza do perdão. Não importa qual seja o nosso pecado, verdadeiramente arrependidos, Deus diz: meu filho, fala comigo, eu estou aqui por você. E isso é muito bonito. E eu acho que é o ponto-chave da importância da oração no nosso viver, né, pastor? Com certeza. Na parte final, os 2 últimos versículos, temos um destaque também importante fazer. Diz aí: se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Que sentido teria isso? Ligado com a expressão confessar os pecados uns aos outros, está isso. Se nós vemos um amigo, um irmão, um vizinho, seja lá quem for, vivendo uma vida afastada de Deus, que o leva à condenação eterna, está aí o nosso dever. Ezequiel 33 também lembra isso, que devemos avisar o perverso seu mau caminho. Se nós não avisarmos, nós vamos estar sendo culpados porque nós não avisamos, né? Então, exato, importante nós também lembrarmos dessas pessoas, não como alguém que chega assim por cima e fazer, tu fez isso, aquilo, tu está perdido, um monte de coisa. Não, vamos chegar com amor, porque o amor que Cristo nos tem de vir ao nosso encontro, sendo nós ainda pecadores, e nos amou, sendo nós ainda seus inimigos, é esse amor de Cristo que devemos ter ao nosso semelhante. E quem mais precisa desse amor para ser ajudado, ou muito precisa, é aquele que está indo rumo à condenação. Então é importante nós, mesmo que levemos um não, mesmo que sejamos despachados e não queiram nos ouvir, mas é nossa função cristã, sim, como testemunhas de Cristo, procurar alertar essa pessoa com amor para trazê-la para junto de nós, para junto de Cristo, para que seja salva. Então, esse ponto também é bastante importante. Legal, muito bem lembrado, pastor, muito importante isso. Mas como falamos no início do nosso estudo, nós poderíamos ir muito longe, né, pastor? Mas a gente, então, procurou se ater um pouquinho mais aos tópicos que o estudo do PEN traz, né? E era sobre essa ideia que nós queríamos conversar hoje, da importância da oração, do sofrimento e da alegria, orar pelas necessidades, né? Principalmente aqueles que estão doentes, e lembrar a importância da confissão e do perdão de pecados que a oração nos traz junto a ela, né? A oportunidade de conversarmos diretamente com Deus para termos esse perdão. E é mais ou menos isso, né, que nós teríamos, então, para o nosso estudo de hoje. Nós queremos agradecer imensamente a participação de cada um que esteve conosco aí nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus permita que você possa estar sempre próximo a Ele, conversando diretamente a Ele, do seu coração ao coração de Deus, na certeza de que o seu Pai de amor está te ouvindo. Ele está ali para te dar aquilo que você precisa, Ele está ali para dar, principalmente, o perdão de pecados através da obra redentora do Filho que Ele enviou para dar a sua vida por nós. E essa mensagem é o que nós queremos deixar neste final de dezembro, neste final de 2021, para que acompanhe você.
Aguardamos você nos estudos bíblicos que retomarão no ano que vem, no ano de 2022. Continuaremos produzindo e compartilhando pelo nosso canal do YouTube, também pela nossa página do Facebook. Queremos pedir que, se possível, você possa curtir e compartilhar também esse estudo bíblico para que mais pessoas possam ser alcançadas. Como bem lembrou o pastor Nercy agora no final. Talvez alguém esteja precisando escutar essa mensagem para arrepender-se do seu mau caminho e voltar atrás. Está aí a oportunidade de testemunhar, de fazer parte do projeto de Deus de levar Cristo para todos. Curta, compartilhe, faça com que essa mensagem chegue a outros. E assim nós vamos então chegando ao final do nosso estudo. Queremos louvar e agradecer ao nosso Senhor, porque, como dissemos, oramos agradecendo também as bênçãos recebidas. E o nosso estudo, com certeza, é uma bênção que o Senhor nos permite ter. Eu vou pedir para o pastor Nercy fazer uma oração final e depois a gente faz então o fechamento. Muito bem. Até a nossa ideia é não esticar demais os estudos, porque acaba, querendo ou não, se tornando cansativo. As pessoas normalmente acompanham já à noite, cansados depois do trabalho, então a ideia é torná-los um pouco mais breve e mais práticos. Mas como o assunto é oração, não poderíamos de forma nenhuma deixar de lado a oração. Inclusive tem uma oração aqui já escrita no caderninho do PEN, vou segui-lo assim de uma forma geral. Vamos orar então. Querido Deus e Pai Celestial, na vida, nesse mundo, passamos por sofrimentos, mas também temos muitos momentos e dias felizes. Queremos nos lembrar de cantar hinos de louvor e agradecimento quando estamos alegres pela gratidão que temos para contigo. Nos momentos de sofrimento e doença, ser o nosso amparo e consolo. Sabemos que todo o sofrimento que passamos é causado pelos pecados. Dá-nos coragem de confessar os nossos pecados que cometemos para que possamos, por meio de Cristo, receber o perdão. Além de nós, queremos também nos preocupar com os problemas dos irmãos na fé e também com as pessoas que vivem à nossa volta. Permita que sejamos testemunhos pela palavra e pelo exemplo de vida, para que servamos assim de testemunho para que possam ver em nós pessoas que são tementes a Deus. E assim sigam o nosso exemplo. Dá-nos força e vontade de ajudá-los em suas necessidades e sempre levar a Ti os seus sofrimentos, pois Tu prometeste aliviar as nossas cargas e sofrimentos. Colocamos tudo em Tuas mãos e agradecemos haveres abençoado os nossos estudos durante este ano e convidamos a todos para continuarmos também no futuro. Que Deus esteja conosco e abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Amém. Pastor Nercy, muito obrigado pela companhia, pela parceria mais uma vez, né, de podermos encerrar esse ano aí com o nosso estudo bíblico. Que Deus abençoe a nossa congregação, a nós pastores e a todos que nos assistem, né? Desejamos desde já um feliz e abençoado Natal, a mensagem do menino Salvador que veio para resgatar as nossas vidas do mundo, do diabo, do pecado, para nos dar a vida eterna. E também aqueles que acompanharão os estudos bíblicos só em 2022, também desde já desejamos um feliz e abençoado ano novo. Que Deus esteja com você, com sua família, com sua congregação, com sua família da fé. E que Deus permita que possamos retornar para continuar estudando a sua palavra na próxima oportunidade. Que Deus guarde e guie a todos. Amém. Até mais. Boa noite. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Que Deus acompanhe, preserve e abençoe a cada um, a todos, até o final da vida e por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Até mais. Até mais.